Mercantilismo e as grandes navegações. Nós estamos estudando sobre vários acontecimentos que estão dentro do contexto da transição da era feudal, né, do feudalismo, da Idade Média, para a era moderna, para a modernidade. Você se lembra que desde o começo do ano a gente começou a estudar esses acontecimentos, né? Então a gente viu que o feudalismo ele durou cerca de 1000 anos e dentro da era medieval a Igreja Católica era a única mantenedora do conhecimento e tudo mais. Aí a gente viu que eles faziam várias coisas para manter isso, né? Mesmo já no contexto da decadência do sistema feudal que a gente estudou, né? Que a decadência ela são vários fatores, tanto de ordem econômica, né? Os feudos começaram com baixa produtividade, a peste negra, a ascensão das vilas de comércio, dos burgos, né? Das atividades mercantes. Tudo isso vai levar à decadência do sistema feudal e também, por fim, vai começar a surgir outras esferas de ordem religiosa, né? Então a gente estudou o Renascimento, lembra que era a nova forma de pensar, né? O renascimento do conhecimento, da razão, né? Superando os dualismos fé versus razão, teocentrismo versus antropocentrismo. Aí a gente viu a ascensão da nova ordem religiosa a partir do Lutero, das 95 teses, né? Que vai influenciar o calvinismo, que vai influenciar a Igreja Anglicana da Inglaterra, né? E todas essas esferas religiosas, elas tinham por intenção atender os interesses da burguesia, da nobreza, que estavam tudo em ascensão. Aí a gente viu que vários reis começaram a unificar os seus países. Senhores feudais muito fortes, que eram chamados de suzeranos, que tinham vários vassalos, que eram nobres que deviam favores a eles. Esses reinos vão começar a se unificar e vai acontecer então a formação dos estados nacionais, dos países, onde esses reis vão centralizar o poder entre si e não mais vai haver um poder descentralizado como era na era medieval. Em função da ascensão dos estados nacionais, eis que surgem então as novas atividades econômicas, denominadas de mercantilismo, e como desdobramento desse mercantilismo vai surgir então as grandes navegações, que são os dois assuntos que nós vamos tratar agora. Bom, conceituando, o que é mercantilismo? Primeiramente, é um sistema econômico baseado no quê? No comércio de mercadorias de alto valor comercial e com centralização do Estado absolutista. Ou seja, o rei controlava toda a atividade econômica, né? Havia um controle. Lembra lá, absolutismo, o rei com plenos poderes. Acima dos reis absolutistas, somente Deus, tá? Então, dentro do mercantilismo, a interferência do Estado, né, absolutista, do rei, era total. E aí, qual vai ser o primeiro grande produto de valor comercial do mercantilismo? As especiarias, que eram os temperos que vinham das Índias, trazida pelos árabes. Então, os árabes eram os grandes comerciantes. Eles navegavam pelo mar Mediterrâneo, atravessavam pela rota das Índias, chegavam até as Índias, pela rota da seda, né? Pelos caminhos das Índias, as rotas das sedas, chegavam até lá com mulas, porque era um caminho extremamente perigoso, né? É um caminho extremamente sinuoso, vamos assim dizer, então eles precisavam ir com mulas. Chegavam lá, negociavam as especiarias com os povos das Índias, e colocavam nas suas mulas e voltavam por esse caminho, que demorava dias, colocava dentro das suas embarcações e levava até a Península Itálica, que vai ser o primeiro grande porto de comércio das especiarias. Esses comerciantes de Gênova e de Veneza compravam essas especiarias dos árabes, então os árabes colocavam o preço que eles queriam, porque eles iam diretamente lá no produtor, e aí, esses comerciantes italianos revendiam para o resto da Europa, tá? Então, a perguntinha clássica, quem ganhava muito dinheiro? Óbvio que, evidentemente, os árabes, porque eles iam até lá
Eles traziam até a Europa. E eles colocavam o preço que eles queriam, né? Então eles tinham esse poder. Esse aqui é o caminho das Índias, né? Vocês podem reparar que tem o mar Mediterrâneo, aí tem uma linha, né? Vermelhinha e amarelinha, que vai perpassando toda o Oriente Médio, passa pelas Índias e chega até a China, tá? Então, esse caminho era feito pelos árabes, era um caminho extremamente difícil, né? Perigoso, e eles levavam as suas mulas, enchiam das especiarias, voltava, retornava pelo mar Mediterrâneo e negociavam lá em Gênova, em Veneza, na Península Itálica, lá na botinha que a gente está vendo ali na imagem. O filho do Dom João I, que é o primeiro rei absolutista da Europa, ele vai reunir, né, uma equipe multidisciplinar de geógrafo, cartógrafo, matemáticos. Eles vão começar a desenvolver as denominadas técnicas de navegação, cujo objetivo era buscar novas rotas marítimas para chegar nas Índias e obter diretamente deles as especiarias. Então, essa busca por essas novas rotas marítimas ou de expansão marítimas, como a gente pode também chamada, eles vão utilizar de alguns recursos, tá? Primeiro deles, a bússola, que ela nos dá os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Vale lembrar que a bússola foi uma invenção dos chineses e fundamental para poder saber com precisão, né, aonde estar indo, onde eles estavam indo. O segundo instrumento importante vai ser o astrolábio. Já era um instrumento antigo, muito utilizado. Esse instrumento é possível medir os graus, né, acima do horizonte a partir da estrela polar, né, que eles conseguiam então medir esses graus e aí eles conseguiam mapear. Com esses dois instrumentos, navegando,
Eles começam então a elaborar os mapas, a cartografia. E aí eles conseguiam saber com precisão aonde eles estavam indo e para onde eles gostariam de ir, né, de uma maneira muito precisa. Então tem aquela historinha, né, aquele poema, né? Viver não é preciso, navegar é preciso. Então essa é uma analogia, né? Então, navegar é preciso, porque eles usam a bússola, o astrolábio e a cartografia. Então, as navegações eram precisas. Eles nunca erravam os caminhos. Eles sempre sabiam para onde eles estavam indo, né? Agora, já a nossa vida, a gente não sabe se a gente está aqui hoje, se a gente vai estar amanhã, não é? Mas a navegação era. Bom, outra coisa muito importante que eles vão utilizar aí é a criação dos portugueses realmente, que são as caravelas. Então, inicialmente eles usavam uns barcos semelhantes ao dos árabes, que era mais plano, e então as primeiras expedições foram enviadas e elas nunca voltavam. Então, mandava-se uma nova expedição, eis que ela não voltava. E eles começaram a concluir que talvez a embarcação fosse inadequada para alto mar. E aí eles desenvolvem a caravela, que ela tem um porão muito fundo e ela sempre tem que navegar pesada e numa situação de tempestade em alto mar, ela vai fazer um movimento de pêndulo, né? E aí, com isso, vai conseguir garantir, né, com que a caravela não naufrague, né? Era um recurso muito importante a caravela. Bom, aqui está o astrolábio e a bússola. Bom, beleza, né? Então as grandes navegações foi uma aventura, né? Uma aventurinha que demorou cerca de 80 anos para que a ideia inicial, que era buscar novas rotas marítimas para chegar até as Índias, para chegar até Calicut, que era a capital aí das Índias, até eles conseguirem fazer esse movimento perfeito e chegar lá com êxito foram 80 anos. Da primeira expedição, 1415, né, financiada pelo Dom Henrique, eles recortando a costa africana, eles conseguem chegar no norte da África, né? Então sai ali de Lisboa e recorta, desce um pouquinho até o norte da África. Aí volta, constrói novas informações, sai novamente outra expedição. Aí descem mais um pouquinho, 1419, até a Ilha da Madeira. Depois, em 431, Gonçalo Bivelho chega até Açores, que é mais embaixo ainda. Em 1434, o Cabo Bojador é superado. E em 1444, eles chegam ao arquipélago de Cabo Verde, mais abaixo. Em 1471, eles conseguem dominar a ilha de São Tomé e Príncipe, que é um país hoje que fala a língua portuguesa. Em 1482, Diogo Cão consegue dominar o Rio do Congo, chegando na Angola. Lembrando aqui que eles faziam uma navegação de cabotagem. O que significa isso? Eles iam parando, eles faziam a costa litorânea. E cada lugar que eles resolviam parar, eles faziam feitorias, que eram fortes, né? Locais fortificados, onde eles podiam fazer reabastecimento, deixar produtos, né? E fazer toda essa tramitação. E vão ser essas feitorias, esses locais de paradas, que vão ser fundamentais para a atividade do tráfico negreiro que os portugueses vão investir mais para frente. Aí, em 1488, o Bartolomeu Dias chega ao Cabo da Boa Esperança, ou seja, no sul da África. Então, ele consegue recortar todo o continente africano, do norte ao sul. Bom, e aí, 10 anos depois, o Vasco da Gama consegue então sair de Lisboa, recortar toda a costa africana, passar pelo sul e chegar até Calicut nas Índias, né? Cumprindo aí então com êxito o objetivo inicial dos portugueses, que era chegar até as Índias por um novo caminho. Bom, aqui tá as rotas, né? Que está em vermelhinho do Bartolomeu Dias, que sai de Lisboa e chega até o sul da África. Vasco da Gama, que está em laranja, que sai de Lisboa, chega até o sul e vai até as Índias.
Cabral, em 1500, quando vem tomar posse do Brasil, o objetivo final da expedição dele é Calicut, mas ele desvia, dá uma passadinha em Porto Seguro e segue caminho, segue viagem. A conquista da América, né? Então, o que vai acontecer? Os portugueses estavam lá batalhando, né, para tentar chegar nas Índias, por um novo caminho. E aí a coroa espanhola, que também era absolutista, que também era um país rico naquele momento, começa então a investir também nas expedições marítimas. E aí eles financiam uma expedição de um navegador chamado Cristóvão Colombo, em 1492, a qual ele chega então na América, embora ele não saiba inicialmente que ele havia chegado aqui, porque o objetivo dele era chegar também nas Índias por um novo caminho diferente dos. E aí o que vai acontecer? Que em 1492, eis que Colombo chega na América Central. Só que ele quando ele chega, ele acredita que ele tinha chegado num outro lado das Índias, né? De um outro lado. E aí ele vai chamar os habitantes que ele encontra aqui, os nativos, de índios, porque ele achou que ele tinha chegado nas Índias. Aí o que vai acontecer, né? Ele volta, dá as informações, mas fica-se uma dúvida se aquilo lá era realmente um outro lado das Índias ou não. E a coroa portuguesa eis que manda uma outra expedição, feita por um outro navegador, chamado Américo Vespúcio, que navega com as precisões da navegação de Colombo e chega novamente na América Central. E aí ele começa a fazer uma expedição para poder verificar se ali realmente eram as Índias e tudo mais. E aí ele começa a concluir, na verdade ele vai embora e volta, ele faz 3 expedições ao total, e aí ele conclui que ali era um novo continente. Em função disso, né, em homenagem a ele, o continente passa a ser chamado de América, devido ao seu descobridor, né, ou a pessoa que provou que ali era um novo continente, que era o Américo Vespúcio. Bom, em função disso, Portugal e Espanha começam aí com um probleminha, né, sobre esse novo continente, porque até então Portugal estava recortando a África, mas mais ou menos com o único objetivo de chegar até as Índias, certo? Mas aí vai lá, os espanhóis encontram um outro continente. Bom, e aí eles tinham uma disputa entre eles. E aí, para não ocorrer um problema mais sério, o Papa Alexandre VI ele vai intermediar um acordo entre Portugal e Espanha. Esse acordo vai ser assinado na cidade de Tordesilhas e vai ser chamado Acordo Tratado de Tordesilhas. Esse tratado foi assinado em 1494 e aí dividia as terras da América e os espanhóis. E ela definia da seguinte maneira: Ilha de Cabo Verde, costa africana, 370 léguas a ela, tá? E foi traçada uma linha imaginária. O que ficou a oeste pertenceu aos espanhóis, o que pertenceu a leste ficou para os portugueses, os lusitanos. E aonde ficar os lusitanos vai virar então o nosso país, o Brasil. Lembrando aqui que Portugal então ficou com a esfera leste, vai colonizar essa região. E a Espanha colonizou todo o restante do continente da América do Sul, Central até o México. Por isso que nesses países todos eles falam espanhol. No Brasil nós falamos o português. Bom, e aí em função, olha só que interessante, né? Quando eu estava na escola, nos anos iniciais, eu lembro direitinho que a minha professora foi ensinar sobre a história do Cabral e ela contou que o Cabral tinha chegado aqui porque errou o caminho, foi uma tempestade muito forte e tal, e sem querer ele acabou chegando aqui e descobriu o Brasil. Então olha só que interessante, né? Sabe quando que os portugueses erravam um caminho numa expedição marítima? Nunca. Porque eles navegavam com precisão.
Eles eram exímios navegadores. Sem recurso nenhum ou com recursos muito rudimentares, eles mapearam todo o globo terrestre, todos os continentes. Então eles tinham precisão. E mais, a segunda prova de que eles não acharam o Brasil, descobriram por acaso, foi que o Tordesilhas é de 1494 e Cabral chegou aqui em 1500, ou seja, 6 anos depois, só para tomar posse. Então, a viagem do Cabral, final, o objetivo final dela era chegar em Calicut. Então, ele sai no dia 9 de março, navega aí quase 40 dias, eis que no dia 22 de abril ele vai avistar um monte. Como eles estavam na semana da Páscoa, ele vai chamar esse monte de Monte Pascoal. E aí eles chegam aqui e tomam posse do que seria posteriormente a colônia do Brasil. Bom, como eu já expliquei aqui, o Américo Vespúcio vai provar que aqui é um novo continente. É uma curiosidade, os europeus se autodenominavam como Velho Mundo, um mundo mais antigo, mais civilizado, né? E quando o Vespúcio prova que aqui é um novo continente, além desse continente receber o nome dele, né? Receber o nome em homenagem a ele, né? América, ele passa a ter o codinome de Novo Mundo, né? Então, Velho Mundo é Europa, Novo Mundo passa a ser a América. E depois, quando os europeus, os portugueses, chegam na Oceania, eles passam a chamar aquele novo continente, quando eles descobrem que é um novo continente, né? De Novíssimo Mundo. Então, Velho Mundo é a Europa, Novo Mundo é a América e Novíssimo Mundo vai ser a Oceania. E assim,